Meus amados, a paz do Senhor, estamos aqui mais um domingo na nossa Escola Bíblica Dominical, dando sequência ao estudo do livro do profeta Jeremias. E nesse dia, nesse domingo, nós vamos ter a oportunidade de estudar a lição Esperando contra a Esperança. E é um assunto bastante desafiador, por um lado, e bastante atual diante da realidade, não só que nós vivemos de um ponto de vista temporal maior, mas também do cenário, do momento que nós estamos vivendo, nesse cenário de pandemia, né? Nesse cenário do que é desconhecido, nesse cenário de tantas opiniões divergentes, num cenário que a gente encontra hoje explicação e motivação para tudo e para todos. E aí, diante de tanta incerteza, nada melhor do que a esperança, mas a verdadeira esperança na palavra do Senhor, para poder nos guiar, nos orientar qual direção, qual caminho, qual escolha, qual decisão nós devemos tomar. E eu queria que com essa visão, com a visão do entendimento de que a nossa decisão ela vem conforme o fundamento da palavra do Senhor, nós pudéssemos desfrutar desse momento juntos, aprendendo um pouco daquilo que Jeremias nos ensinou. Na oportunidade de hoje, eu queria convidar os irmãos a ler o texto áureo escolhido pelo comentador, que está lá em João capítulo 14, o verso de número 7, que diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. E aí me chama a atenção esse trecho que ele diz assim: se for cortada, há uma condição para essa esperança. Há uma condição para que o renovo ele possa acontecer. E a condição é exatamente o se for cortado. Quando eu li esse texto, preparando esse momento de hoje, eu me lembrei de quando eu era criança. Quando eu era criança, eu chegava na casa da minha avó, e na garagem da casa da minha avó tinha uma parreira. Era uma parreira que ficava, inclusive, onde o meu avô guardava o carro. E, periodicamente, tinha que ir lá e podar, cortar os galhos da parreira, para que na próxima temporada ela pudesse frutificar e a gente pudesse se deliciar com aquelas uvas lá. E eu me lembro que sempre que chegava no momento da poda, a minha avó mandava a gente podar, eu e um outro primo, e a gente reclamava, achava ruim, e ela dizia pra gente assim: você não quer comer a uva? Então se você quer comer a uva, você precisa podar a parreira. E é isso que João deixou pra gente aqui: se for cortado, se renovará, e não cessarão os seus renovos. E assim também funciona na nossa vida. E a gente tem que ter essa esperança, essa certeza de que quando você está cortando, você está preparando para que o novo possa semear. A verdade prática, escolhida pelo comentador, diz o seguinte: o que confia em Deus jamais será subvertido pelo desespero. Em meio às crises, brotará a esperança. E aí, novamente, eu quero chamar a atenção para esses dois trechos. Jamais será subvertido em meio às crises. O que significa isso? Significa que confiar no Senhor não quer dizer que nós estaremos isentos de crises. Não quer dizer que nós estaremos isentos das dificuldades. Não quer dizer que a pandemia não vai passar por nós. Não significa isso. Mas significa que os que confiam no Senhor jamais serão subvertidos. Essa é a certeza que nós precisamos ter e é a certeza que nós precisamos semear, para que não venhamos, em momento nenhum, a perder a esperança. E nessa tarde, nesse momento, os nossos objetivos são saber que a esperança é uma das virtudes fundamentais da fé cristã. A gente vai ver que esse conceito de esperança ele está extremamente ligado com o nosso conceito de fé. Explicar o significado da expressão angústia de Jacó. Não sei se você já ouviu essa expressão, mas é uma expressão muito usada, muito falada, quando nós estamos estudando
a palavra do Senhor, quando nós estamos estudando os momentos de dificuldade, quando nós estamos estudando a certeza de que, independente dos desafios, a esperança no Senhor não pode ser abalada, e compreender que dias atribulados estão reservados para Jerusalém. Mas o Senhor jamais desamparará. Assim também como nós teremos dias atribulados, mas o Senhor jamais nos desamparará. E o nosso texto bíblico está lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 30. Se você puder, você pega a sua Bíblia, se não, você acompanha conosco aqui a leitura. Jeremias capítulo 30, do verso 7 até o 11, assim diz a palavra do Senhor. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei as tuas ataduras, e nunca mais se servirão dele os estranhos. Mas servirão ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Não tema, pois, tu, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro, e Jacó tornará, e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Ore comigo. Senhor Jesus, Santo Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, nesse momento, para aprender da Tua palavra e aprender de Ti, Senhor. Queremos, nesse momento, poder renovar a nossa certeza, Senhor. Renovar a nossa esperança na Tua palavra e nas Tuas promessas. Fala, Pai, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu imagino os dias do profeta Jeremias. Eu imagino a dificuldade de Jeremias em entregar uma mensagem como essa. Se a gente para observar novamente aqui esse verso de número 10, quando ele fala assim, não temas. É fácil você dizer não temas e talvez seja fácil para nós hoje ler esse não temas. Mas quando você segue, né, ele diz, te livrarei das terras de longe, a tua descendência, do teu cativeiro. A promessa de que o Senhor vai livrar, ela é presente. Mas ela se dá num cenário onde você também será cativo. Então, da mesma forma que você recebe a promessa do livramento, você recebe a certeza do cativeiro. E talvez essa seja a principal habilidade que nós precisamos desenvolver nos nossos dias. Muitas vezes, quando nós nos vemos diante da dificuldade, nós temos o nosso comportamento, nós temos a nossa certeza cristã diretamente abalada. E esquecemos da grande promessa que o Senhor já nos deu. Assim como na sequência desse verso, que ele começa dizendo, não temas, pois tu, meu servo Jacó, diz o Senhor, e nem te espantes, ó Israel. Primeiro o Senhor diz assim, olha, não tema, fique tranquilo, não se espante. Depois vem o que vai acontecer. Assim também é para nós. Nós já recebemos a promessa de que o Senhor vai voltar para buscar a igreja dele. Todos nós sabemos disso. Mas nós não sabemos de todas as dificuldades que nós enfrentaremos até que esse dia chegue. Mas nós precisamos guardar a esperança, a certeza e a convicção de que a promessa do Senhor, ela é válida para você, ela é válida para mim e Ele é fiel para cumprir. E é com essa leitura, e é com essa visão, é com esse desafio que eu queria que você pudesse vir comigo essa tarde e a gente estudar
esse tema tão desafiador, que foi intitulado como Esperando contra a Esperança. E eu queria perguntar para você, fazer uma reflexão. Se alguém chegasse para você hoje e dissesse o que é esperança? Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? O que é esperança? Eu fiz esse desafio e a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o inseto esperança. Depois eu parei para pensar um pouco mais e eu me lembrei de uma mulher gestante. Na verdade, eu lembrei da minha esposa gestante. E eu olhava para minha esposa gestante e eu enxergava ali, não ela gestante, mas eu enxergava a certeza de estar segurando uma criança nas mãos. Porque a minha convicção de que aquela gestação ela viraria uma criança nos meus braços, ela era tão grande que eu não conseguia sequer enxergar todos os desafios que apareceriam ao longo do caminho de uma gestação considerada como gestação de risco. Porque eu tinha convicção de que a criança já estava bem do outro lado, de que a promessa de Deus seria cumprida. Aí eu pensei um pouco mais e me lembrei do sertanejo. Sertanejo que há anos e anos encara aquela seca lá no sertão, aquele período onde o animal morre, a plantação morre, onde tudo morre e só o que sobrevive é ele. E assim como nessa imagem ele olha pela janela e ele já enxerga os campos molhados, porque ele tem esperança de que a chuva vai chegar. E pensando em tudo isso, eu me lembrei que eu sou crente no Senhor Jesus. E que a minha certeza, a minha esperança está na volta do Senhor Jesus. Não sei se a inspiração do artista é fidedigna com o que há de por vir, mas eu tenho certeza que a fidelidade daquele que prometeu é suficiente para cumprir. E essa é a minha esperança. Essa é a minha certeza. E essa deve ser a sua e a de todos nós, de que nós estamos aqui numa caminhada, onde os desafios vão se apresentar diante de nós, onde a pandemia vai aparecer, mas nós vamos chegar do outro lado. E nós vamos chegar do outro lado dizendo: Santo, 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 Santo é Ele, o Senhor dos Exércitos. Quando a gente vai lá para o dicionário e tenta olhar no dicionário o significado da palavra esperança, eu fui consultar lá no dicionário Michaelis e me deparei com 4 definições. A primeira dela diz o seguinte: esperança é o ato de esperar aquilo que se deseja obter. A segunda definição foi a expectativa na aquisição de um bem que se deseja. A terceira, aquilo que se espera, aquilo que se está desejando. E por último, a segunda das 3 virtudes da teologia, simbolizada por uma âncora ou pela cor verde. As outras 2 são a fé e a caridade. Eu fiz questão de transcrever da forma que estava lá no dicionário, porque de fato eu me surpreendi com essa 4ª definição, não pelo fato de ela não estar totalmente alinhada e fundamentada com a nossa palavra, mas pela assertividade do nosso idioma, quando a gente está falando sobre esperança. Talvez essa palavra esperança, ela tenha perdido o seu valor ao longo dos anos. Mas eu queria que a gente pudesse, nessa oportunidade, resgatar as 3 grandes virtudes que ficaram para nós lá em Coríntios: a fé, a esperança e o amor. E elas caminham juntos. A esperança é uma das maiores virtudes da vida cristã. 1 Coríntios capítulo 13, verso 13 diz: assim permanecem agora esses 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. E é fácil a gente entender por que o amor é o maior deles. Porque o amor verdadeiro, para ele ser pleno e real, ele sintetiza a fé e a esperança. E aí estava mais um dos grandes ensinamentos que nos foi deixado pelo nosso Mestre Jesus. Esperança é a certeza do cumprimento da promessa de Deus. A certeza que eu tenho, que você tem, que o Senhor vai cumprir a promessa que Ele nos fez. Essa é a nossa esperança.
o Senhor é a minha, o Senhor é a sua, o Senhor é a nossa esperança. E nós observamos na vida de Jeremias um exemplo extraordinário de esperança. Em meio a um cenário de tamanha angústia, de tamanha dificuldade, em meio a uma mensagem bíblica tão difícil de ser entregue, somente com muita esperança, com muita certeza, com muita convicção da promessa e da fidelidade de Deus, para você entregar a palavra do jeito que Jeremias entregou. E aí eu li o livro de Jeremias ao longo das últimas 2 semanas, e eu parava para pensar, né? Imagina a nossa sociedade ouvindo a mensagem de Jeremias nos nossos dias. E quando eu digo ouvindo a mensagem de Jeremias nos nossos dias, eu não estou falando de alguém lendo o livro de Jeremias. Eu estou dizendo a gente viver o que viveu a sociedade de Jeremias. Se por algum momento, se em alguns dias nós nos encontramos com uma igreja que ela se desmonta por questões tão pequenas, o que dizer diante da profundidade da mensagem que o profeta Jeremias nos entregou? E daí eu vejo a relevância da gente estar voltando à discussão de Jeremias nos dias de hoje. Porque há muita coisa que foi narrado em Jeremias, que aconteceu, e que historicamente, que cientificamente nós podemos comprovar. A gente pode olhar o que está escrito em Jeremias, a gente pode olhar os relatos históricos e pode dizer, aconteceu. Mas também tem muita coisa que ficou dito em Jeremias, que ainda não aconteceu. E que quem sabe está reservado para os nossos dias. Quem sabe está reservado para o meu dia, quem sabe está reservado para os seus dias. E a pergunta é, nós estamos prontos para viver esses dias com esperança? Estamos saindo paulatinamente de um processo de pandemia, de um momento de pandemia, onde muita coisa mudou, onde muita gente se desesperou. Mas nós não podemos perder a esperança. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a esperança para esse mundo. E nós precisamos ter certeza e convicção disso. Porque esse momento de pandemia passando é a oportunidade que nós teremos. Talvez a oportunidade ímpar da minha geração, da sua geração, de anunciar a palavra do Senhor, num momento onde o cumprimento das promessas, ela acontece a passos largos. E nós precisamos aproveitar isso para testemunhar. Outras gerações não tiveram essa oportunidade, e ela foi entregue nas nossas mãos. Vamos aproveitar isso, e com esperança, entregar essa mensagem e anunciar a volta do Senhor. Cumprindo aqueles nossos objetivos lá do início, eu queria fazer uma rápida reflexão com você sobre a expressão chamada angústia de Jacó. A angústia de Jacó é uma expressão que trata do sentimento, do momento da tribulação que haverá de cair sobre Israel e também sobre os gentios, logo após o arrebatamento da igreja. É verdade, a igreja vai ser arrebatada. Não é uma questão de esperança, é uma questão de convicção. Devemos estar prontos para o arrebatamento da igreja, para que assim possamos fazer parte do arrebatamento e não da angústia de Jacó. Porque a angústia de Jacó nada mais é do que a grande tribulação que vai recair sobre Israel e vai recair sobre os gentios depois que esse arrebatamento acontecer. E aí todas as dificuldades, todas as mazelas que estão listadas, em momentos diferentes das profecias bíblicas, elas serão experimentadas por aqueles que porventura não reconheceram em espírito e em verdade que só o Senhor Jesus é o nosso Salvador e que Ele vai voltar para nos arrebatar. Essas narrativas bíblicas, elas se encontram em pelo menos 3 momentos distintos que nós vamos destacar aqui.
O primeiro deles que o comentador nos traz é o que está escrito lá no livro do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, os capítulos 38 e 39. Eu recomendo que você leia esses capítulos, que você possa investir um tempo do seu dia semeando esperança e entendendo a profundidade dessa mensagem. E de forma muito sumária, muito simplória, o profeta Ezequiel ele apresenta a invasão de Israel por tropas de Gog e da terra de Magog. Ele apresenta que aquelas tropas, aqueles exércitos, eles vão se juntar e vão investir contra a segurança de Israel para destruir e dominar o povo. E o povo de Israel não tem a menor chance contra aquele exército de Gog e todo aquele povo da área de Magog. Mas o Senhor se desperta para pelejar pelo povo de Israel. E o Senhor se desperta para pelejar contra o povo de Israel com o propósito de mostrar para Israel que ele é Deus, de mostrar para Israel que ele guarda o povo dele, que ele honra a promessa feita para Abraão, e para mostrar para todo aquele povo da terra de Magog que só há um Deus poderoso. E talvez você se pergunte, por que o Senhor faz isso? Primeiro, porque ele é fiel para cumprir as promessas dele. Então tenha esperança. E segundo, porque dentro das esperanças dele está que nós somos amados por Deus. E como seres amados por Deus que somos, o Senhor tem o compromisso de buscar, de possibilitar a nossa redenção. É um amor tão grande que ele deu o seu único filho para morrer na cruz, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como está lá em João 3,16. Porque há esperança para o que crê. Num outro momento, numa outra passagem lá no livro do profeta Daniel, nós vamos ver que o profeta Daniel está falando sobre o momento das 70 semanas. Você vai encontrar isso lá em Daniel, entre o capítulo 9 e o capítulo 12. É também uma leitura muito interessante, muito desafiadora e uma leitura muito presente. É leitura daquilo que está prometido para nossa geração? Para a geração que está por vir? Não sei. Pode acontecer amanhã, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Pode ser que eu nem termine de falar. Nós precisamos ter esperança e ter certeza e conhecer esses momentos. Porque é através do conhecimento daquilo que o Senhor deixou para nós que nós teremos a nossa esperança nutrida, fortalecida, que nós teremos a certeza de que o Senhor permanece trabalhando por nós. E lá em Daniel, quando ele fala das 70 semanas, ele prevê que haverá um príncipe do povo. Que esse príncipe do povo há de vir e ele vai firmar uma aliança com Israel por 1 semana. Porém, ele também diz que nessa mesma semana que ele firmou a aliança, essa aliança será rompida. E sendo rompida essa aliança, ele passará a perseguir o povo judeu. E aí, mais uma vez, o povo judeu, sobre os olhos humanos, não tem capacidade de vencer toda a investida contra o povo. Mas o Senhor faz uma promessa. O Senhor diz, quando isso acontecer, o arcanjo Miguel se levantará e vai lutar em favor do povo judeu. É mais uma certeza que nós precisamos ter. Mas para que nós tenhamos essa certeza, nós precisamos estar convictos e alimentados da fonte da verdade, da palavra do Senhor, para que nós não venhamos a ser enganados, ou por falsas doutrinas, ou que venhamos a ser surpreendidos por aquilo que nós não conhecemos. E assim, tenhamos a nossa esperança abalada. Que estejamos firmes com a nossa esperança no Senhor. O último ponto que a gente queria abordar sobre a
a angústia de Jacó e essa certeza que nós temos do Senhor, da esperança, da promessa, do livramento, está lá no livro do profeta Zacarias. Zacarias descreve que no fim dos tempos, os exércitos de todas as partes se juntarão para lutar contra Jerusalém. E aí eu fiz um recorte desse trecho de Zacarias, lá no verso 4, que diz o seguinte: naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, a outra metade será removido para o sul. Você ler esse trecho, você ler esse capítulo do livro de Zacarias, meus amados, é desafiador. Você lê isso com a cabeça preparando, imaginando a cena do Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras se abrindo, todo aquele povo escolhido passando meio ao monte, e o Senhor dos Senhores guardando e possibilitando o fim daquele momento de perseguição, daquele período de angústia, daqueles dias de dificuldade, porque a nossa esperança está no Senhor. E essa esperança que está no Senhor, ela vem com a promessa de reestabelecimento. E essa promessa de reestabelecimento, ela precisa ser encarada de maneira muito prática para mim e para você. Porque nós não sabemos quanto tempo isso vai durar. Nós não sabemos. Nós não sabemos até quando essa caminhada vai acontecer. E o nosso grande desafio é não repetir os mesmos erros que os nossos antepassados repetiram. Sempre que eu me angustio, sempre que eu me atribulo com o tempo que alguma coisa leva para acontecer, eu paro e eu me lembro do povo caminhando no deserto. A palavra do Senhor diz que eles caminharam 40 anos no deserto, porque eles não conseguiram entender a lição que eles precisavam aprender. E levou 40 anos. E aí eu me pergunto, por que está demorando para mim? Será que está demorando para mim porque eu ainda não consegui aprender a lição que eu preciso aprender para receber o melhor de Deus? Com certeza. Eu creio que esse deve ser o motivo da demora. Porque eu ainda não estou preparado para dar esse próximo passo. E o Senhor, pelo seu amor e pelo cuidado que Ele tem com cada um de nós, Ele nos guarda, para que nós não venhamos a dar um passo na direção que nós não estamos preparados. E aquilo que porventura seria bênção, se transforme em tribulação, ou seja até desperdiçado na nossa caminhada. Mas eu não perco a esperança. E aí eu volto com o desafio de entender o que é que eu preciso aprender. O que é que ainda está posto que eu ainda não percebi, para que eu possa estar preparado a dar esse próximo passo. E aí vem esse novo tópico para a gente falar agora sobre o restabelecimento de Israel. O comentador ele coloca o restabelecimento de Israel em cima de uma esperança inabalável apresentada pelo profeta Jeremias. Em meio a tanta dificuldade, em meio a tanto sofrimento, em meio a tanto choro, todos nós sabemos que Jeremias, um dos codinomes, né, um dos apelidos de Jeremias é o profeta chorão. De tanto que ele passou, de tanto sofrimento, de tanta notícia, de tanta dificuldade, até um livro intitulado como Lamentações de Jeremias, mas a esperança dele era inabalável. E essa esperança inabalável era o combustível para que aquele ministério árduo, mas assim como árduo, glorioso, pudesse seguir de maneira tão enfática, de maneira tão clara, de maneira tão prática, tão direta.
E a lição que eu tiro para a minha vida, a lição que eu queria que a gente pudesse discutir aqui essa tarde, é qual tem sido o nosso combustível? Qual tem sido a sua convicção? Aonde você tem alimentado a esperança do seu coração? De qual fonte você tem bebido nesses dias? Vivemos dias difíceis, todos nós estamos colhendo os frutos desse momento de pandemia, desse momento de instabilidade política, desse momento de instabilidade social, deste momento de incerteza econômica. Eu não sei o que me dói mais, eu não sei se me dói mais olhar a quantidade de pessoas que estão morrendo, não necessariamente de Covid, mas aqueles que morrem de Covid, aqueles que morrem de doença cardíaca, aqueles que morrem de uma doença que iniciou-se através de um processo psicológico. Ou se me dói mais olhar aquelas pessoas que estão entrando num processo também doentio de dificuldade financeira, porque tiveram os seus rendimentos cessados, porque as empresas para as quais trabalhavam fecharam, empresários que tiveram que fechar os seus negócios e não têm mais como manter as suas famílias, nem quiçá os seus empregados. Ou ainda ver pessoas que não entenderam o que está acontecendo e que continuam nessa ideia de uma perseguição. A gente precisa voltar. A gente precisa voltar para as origens, voltar para a palavra do Senhor e entender que nós vivemos dias maus. E a nossa esperança no Senhor é o que nos guarda. Vão acontecer dificuldades. As dificuldades vão aparecer. Vai ter tribulação? Vai ter tribulação. Vai ter pandemia? Vai ter morte? Vai ter infecção? Vai ter desemprego? Mas o Senhor vive. E Ele é fiel para cumprir a promessa. Nós precisamos nos preparar e não nos cansar de anunciar a verdadeira promessa que Ele deixou para mim e que Ele deixou para você. E esse era o combustível de Jeremias. Jeremias estava alimentando a sua certeza, a sua esperança nas promessas do Senhor. E foi assim que ele conseguiu entregar aquela mensagem, fazer o anúncio que fez das profecias, tanto das cumpridas como daquelas que ainda estão por se cumprir, com tanta convicção, com tanto amor, com tanta mansidão. E aí nós vamos falar agora sobre a volta de Israel. Lá em Ezequiel, no capítulo 48, o profeta fala sobre a volta de Israel. E aí, se a gente parar para olhar, a gente fala de volta de Israel, mas quando que aconteceu a dispersão de Israel? Quando que isso começou? A gente poderia entender que a destruição de Israel teve início lá no ano 722 a.C., quando os assírios destruíram o Reino do Norte. Então nós estamos lá atrás, antes de Cristo. Reino do Norte, os assírios invadiram, destruíram o Reino do Norte e as tribos foram dispersas no meio de outros povos. E ali o povo de Israel começou a ser levado cativo. E a promessa de Jeremias apresentava que o povo de Israel seria reunido novamente. Que o povo de Israel voltaria à terra de promissões, que o povo de Israel recuperaria a sua herança, a sua certeza, recuperaria aquilo que foi entregue pelo Senhor. Mas eu estou falando de algo que aconteceu 722 anos antes de Cristo. Nós estamos no ano 2020. Então eu estou falando que essa promessa ela já está há pelo menos 2.742 anos e ainda não teve o seu cumprimento estabelecido. É isso mesmo. É isso mesmo.
Quem disse para você? Quando que ela seria integralmente cumprida? E eu queria fazer um outro desafio. Você sabe muito bem que a nossa leitura e a nossa visão de tempo, ela é diferente da leitura e da visão de tempo de Deus. Nós sabemos disso. Isso é bíblico. Isso está registrado na palavra do Senhor. E é muito fácil a gente entender essa diferença de visão temporal quando nós nos deparamos com uma criança. Com a inocência de uma criança. Você chega para uma criança e a criança olha para você e fala assim: papai, eu quero brincar um pouco. E aí você chega para ela e fala assim: tá bom. Você vai brincar 1 minuto. E ele sai satisfeitíssimo para brincar 1 minuto. E se você voltar lá depois de 1 minuto e disser assim: papai, passou 1 minuto. Agora é hora da gente ir. Provavelmente ele vai levantar e vai dizer: tá bom, papai, obrigado, eu brinquei 1 minuto. E ele vai ter uma sensação de alegria, porque ele ganhou 1 minuto. Se você chega para um adulto e fala que é 1 minuto, ele vai achar que não é nada. Da mesma forma que você pode deixar aquele 1 minuto dele virar 1 hora, e ele também não vai perceber, porque a visão de tempo que ele desenvolveu é diferente da nossa, adulto. A bem da verdade que a nossa visão de tempo, culturalmente falando, ela é bem diferente de qualquer coisa, né? Nós não temos a cultura da pontualidade, em maioria pelo menos. E isso, por muitas vezes, faz com que essa visão de quando que as coisas vão acontecer, elas se tornem mais pujantes em alguns de nós. A gente consegue desenvolver com muita facilidade o sentimento da ansiedade e tem uma dificuldade muito grande de desenvolver o sentimento da paciência. Vivemos na geração do instantâneo, tudo é para ontem. A comunicação é online. Se outrora você esperava 15 dias para ter uma carta respondida, hoje muitos de nós não conseguimos esperar 15 horas para ter um e-mail respondido. Não vou nem falar de mensagem do WhatsApp. Mas a gente precisa entender que esses valores não são os valores que o Senhor nos deixou. Os valores que o Senhor nos deixou são os valores da certeza, da convicção de que Ele é fiel para cumprir. E que Ele vai voltar para buscar o povo dEle, para buscar a igreja dEle, quando a palavra dEle tiver sido anunciada a todos, da forma que Ele prescreveu. O restabelecimento de Israel. E aí nós olhando um pouco mais focado na história de Israel, e quando a gente para olhar do ponto de vista histórico, do ponto de vista científico, o restabelecimento do Estado de Israel é interessante. Tivemos a Segunda Grande Guerra Mundial. Segunda Grande Guerra Mundial desenvolvida de maneira muito forte ali no seio europeu. Mas há um componente intrigante no meio da Segunda Guerra Mundial, que é a perseguição ao povo judeu. O povo judeu ele foi massacrado. Um dos maiores massacres da história do povo judeu durante esse período da Segunda Guerra Mundial. O propósito do nazismo foi causa de massacre, mortes, não só pelo volume de mortes causado, mas pela forma, a crueldade investida naqueles dias. E diante de tanta prova, de tanto problema, de tanta dificuldade, a gente chega num cenário de pós-guerra e 3 anos após aquele massacre, o Estado de Israel, ele é constituído, ele é restaurado. 3 anos após aquele massacre, nós nos vemos
com uma situação geopolítica onde o Estado de Israel, ele novamente passa a figurar do ponto de vista geopolítico no globo terrestre, nas escolas, nos livros. Aí você para e pode pensar assim, mas isso era muito improvável, não era? Não para quem tinha esperança e certeza de que a promessa de Deus seria cumprida. E eu queria que a gente guardasse esse exemplo como uma certeza de que probabilidade não tem correlação nenhuma com o tempo que Deus escolheu para realizar os seus propósitos na minha, na sua e na vida daqueles que Ele escolheu. Então que nós não venhamos a deixar a nossa esperança ser abatida pelo que a sociedade traz para a gente como probabilidade. A bem da verdade, nós devemos sim ser cautelosos, nós devemos sim ser prudentes, a Bíblia nos exorta a isso, mas não devemos deixar que a nossa certeza da promessa do Senhor venha de forma que seja ser abalada ou comprometida pelas promessas que Ele tem feito para nós. Ainda nessa direção do Estado de Israel, eu queria falar um pouco sobre a retomada de Jerusalém. O próprio Senhor Jesus afirmou lá em Lucas, no capítulo 21, verso 24, que Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se completem. Até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém, a cidade celestial, a cidade da terra prometida, o povo de Deus, ela vai ser pisoteada pelos gentios. E a gente pode datar que isso se iniciou também lá antes de Cristo. Se a separação dos povos, se a separação das tribos, data lá dos anos 700 antes de Cristo pelos assírios, Jerusalém começou a ser pisada pelos gentios lá no ano 586 a.C., quando os babilônicos invadiram e destruíram Jerusalém. E aí o que acontece em 1967? O que acontece em anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, onde milhares e milhares de judeus foram mortos? O que acontece anos depois que o Estado de Israel foi restaurado? Numa sequência de batalhas, Israel retoma o lado oriental da Cidade Santa. Retoma o lado oriental de Jerusalém. E passa a compor Jerusalém como sendo uma cidade única e a capital do Estado de Israel. E aí, mais uma vez, a gente pode olhar isso com os olhos da estatística e dizer improvável aquela guerra ser vencida da forma que foi. É verdade. Improvável uma guerra ser vencida nesse espaço de dias tão curtos. É verdade. Improvável aquele agrupamento de pessoas conseguir tamanha vitória. É verdade. Mas a esperança não é uma grandeza estatística. A nossa esperança ela é uma verdade bíblica. Ela é uma certeza do cumprimento da promessa que Deus deixou para cada um de nós. E é com essa certeza que eu queria lembrar que a nossa esperança está na certeza do cumprimento das promessas do nosso Deus. Ele é fiel para cumprir. Cabe a nós, assim como ele, sermos fiéis para aguardar o tempo dele e cumprir aquilo que ele pediu a cada um de nós. A nossa fé, ela não nos deixa titubear, ela não nos deixa entrar em dúvida acerca da nossa certeza quanto ao cumprimento da promessa de Deus.
E qual é a grande certeza, qual é a grande promessa que eu e você temos? A certeza da volta de Jesus. Meus amados, se não fosse pela volta de Jesus, se não fosse pela certeza de que o Senhor vem buscar o povo eleito, de que valeria os nossos dias? E é essa certeza que tem que servir como combustível na nossa esperança e alimentar a nossa caminhada cristã. A nossa caminhada cristã, ela era alimentada e é seguida com um alvo. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é a cruz que está vazia. E está vazia porque ele subiu para voltar dos céus para nos buscar. A cruz vazia é a expressão maior do amor de Deus por cada um de nós. E a nossa referência para seguir firme na caminhada até a volta de Jesus. Esse é o convite que eu tenho para você. Esse é o convite que o Senhor me fez nesse domingo. O convite de manter a esperança na volta de Jesus. Esperança essa alimentada pela certeza da promessa do Senhor, registrada na Santa Palavra de Deus. Que possamos seguir juntos, convictos, com fé, com esperança e com amor, que juntos anunciaremos o nome de Jesus até que ele volte para arrebatar a igreja dele. Que o Senhor em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.